Boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? Como havia prometido e dito no vídeo anterior, que eu acabei de postar, a continuação, né? Sobre que eu estava lendo. Então, vou continuar aqui. Abra o seu coração, pense, ligue seu pensamento no Senhor, peça para o Espírito Santo de Deus te tocar, né? E te mostrar aonde você deve estar, o que você deve fazer para mudar, para melhorar, amém? Então vamos lá. Porque Deus reprovou o sacrifício de Saul? Porque ele desobedeceu a Deus. Pessoas desobedientes sofrem. O Senhor deu uma ordem a Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele deu uma ordem para Saul contra os amalequitas, pelo que fizeram a Israel na saída do Egito. Isso se encontra em Êxodo 17, 8, 16. Deus disse para destruí-los por toda a maldade, tanta matança que eles já tinham feito, né? E Saul fez o quê? Desobedeceu a ordem do Senhor, foi contra o que o Senhor falou. Ele fez o que o povo disse para ele fazer e o que ele achou que era certo, né? Eles se admiraram com aqueles bois, com aqueles animais, no qual o Senhor disse: destrua tudo, né? Porque Samuel reprovou o sacrifício de Saul. Samuel disse a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a justificativa como iniquidade e idolatria. Essa desobediência selou o fim de seu reinado, né? Deus tinha escolhido a ele para ser o rei, porque o povo estava pedindo ao Senhor, né? E falou para Samuel: nos dê um rei. Até então ele tinha colocado lá os filhos dele, né? Mas não deu certo, porque eles não caminhavam como pai. Então Deus mandou Samuel ungir a Saul. Mas o Senhor, depois ele se entristeceu e se arrependeu pela desobediência, né? Então, enquanto ele estava obedecendo à vontade e o querer do Senhor, Deus estava com ele. Ele ganhava as batalhas, mas a partir do momento que ele pecou contra o Senhor e errou, e não se arrependeu, o Senhor se afastou. E um espírito mau entrou nele. E aí, o que aconteceu? Além dele pegar os animais, que não era para ter feito isso, que ele usou como um holocausto, né? Fez o sacrifício, que o Senhor recusou. Ele ainda deixou o rei dos amalequitas viver. E Deus tinha dito por toda a maldade que tinham feito, era para exterminar, era para matar ele. E ele deixou ele preso, mas deixou vivo. Por que Saul se tornou mau? Tudo isso por inveja de Davi, e tentou matá-lo inúmeras vezes. O rei Saul foi o primeiro rei na Bíblia de Israel. Quando os israelitas exigiram um rei, Deus instruiu ao profeta Samuel a ungir Saul. Mas pela desobediência, Deus reprovou e viu que Saul não seria capaz de ser um bom rei, né? O pecado de Saul o fez perder o seu trono e a sua unção e o poder, conforme Samuel 15, 23 diz. Saul teve seu reinado cancelado, e a diferença entre os dois, né, entre Saul e Davi, eram suas atitudes em relação ao povo, né? Estou um pouco, né, com a rinite atacada, mas mesmo assim, vamos adorar o Senhor. Então, é assim, o pecado, gente, é o salário da morte. O pecado leva à morte. Se você peca, sim, o Senhor, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele fala: vinde a mim como estás, porque eu vos aliviarei, né? Porque o Senhor, ele quer que você venha como você está. Se você se abrir o teu coração e se arrepender, renunciar todas as coisas desse mundo, tudo, e servir ao Senhor
como Ele quer, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus habita na sua vida e tudo vai correr bem. Lógico que terá momentos que Satanás ficará tão nervoso e vai querer te atrapalhar, querer fazer de tudo para não dar certo na sua vida. Mas Deus, Ele prova também. A gente tem que estar ali firme, confiante em Deus e tomar cuidado com o que está ao nosso ali, nosso redor, né, ao nosso lado, ao derredor. Tem que prestar muita atenção. Então, pela desobediência de Saul, ele perdeu tudo. Principalmente Deus, o Espírito Santo, que é o principal em nossas vidas. Sem Ele nós não somos e não podemos nada. Até o ar que você acorda e respira, você só acordou dessa forma porque Deus permitiu. Você só tem saúde para ir para o seu trabalho porque Deus permitiu, e muitas outras coisas, né? Então assim é a gente. Quem somos nessa vida? Quem é você? O que inveja e que deseja o mal do seu irmão? O que desobedece a Deus e quer mudar a lei e os mandamentos dele? Que não vive o que prega e não aceita a vontade e o querer do Senhor, Deus e o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e só faz o mal, e se escondendo sempre atrás de uma capa da Bíblia ou de algo, para dizer que é do Senhor, mas não é? Quem é você? Saul ou Davi? Vocês vão entender. Ou vocês são aqueles que vivem a vontade e o querer do Senhor, que não inveja o seu irmão e nem o quer derrubar pelas costas, aquele que obedece à vontade e o querer de Deus, e a cada dia pede sabedoria, discernimento, entendimento, e pede arrependimento, se arrepende, pede perdão ao Pai de coração e não peca mais, não faz mais aquilo que errou. São aquele que prega o que vive dentro da palavra do Senhor, renunciando todos os dias os manjares e os falsos profetas, as falsas palavras que distorcem da palavra de Deus e diz não a Satanás. Você é esse que diz não a Satanás e sim para o nosso Deus vivo, Altíssimo? Quem é você? Essa resposta é para você. Para um pouco, analisa, pede para o Senhor te mostrar. Amém? Tô vendo que o vídeo vai ficar um pouco grande, vou ter que cortar, mas acompanhe, porque isso é bom. A palavra do Senhor é um manual para nossas vidas, né? Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Até 1 ano e pouco atrás eu estava triste, não estava agradando ao Pai. Me aproximei de pessoas que infelizmente só estavam me empurrando para o que não era bom. E eu fui culpada por mim de não ter prestado atenção e não ter ouvido a voz do Senhor e ter deixado o inimigo entrar. Então, a partir do momento que a gente fala não para Satanás e se ajoelha, derrama lágrima de verdade e pede perdão ao Senhor do fundo do coração, o Senhor, Ele ouve e Ele perdoa. Eu vou cortar esse vídeo agora e acompanhe eu na segunda parte, amém? Que Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor.